O tema da pregação hoje é as mulheres no reino. O que os rabinos ocultaram? Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Aqui no verso 1, Lucas ele escreve, depois dessas coisas. Que coisas eram essas? Depois de Jesus ter curado o escravo de um centurião romano. Depois de Jesus ter ressuscitado o filho único de uma viúva. Depois de Jesus ter curado várias pessoas de doenças, de enfermidades, expulsado demônios, dado visão aos cegos. Depois de ter recebido honras de uma mulher na casa de um fariseu chamado Simão. Na pregação passada eu falei sobre isso, de uma mulher que deu honras a Cristo, enxugando ali, beijando os pés de Jesus, chorando aos pés de Jesus, enxugando com os cabelos. E agora, nós estamos no capítulo 8, vendo aqui Lucas em seu registro do Evangelho, dando honras às mulheres. No capítulo anterior, vimos então uma mulher dando honras a Jesus. E agora nós vemos a Bíblia dando honras às mulheres. Pois Lucas é o único que registra que Jesus ele era acompanhado e financiado por um grupo de mulheres. É o que nós acabamos de ler. Elas auxiliavam o ministério de Jesus Cristo através dos seus bens. E na cultura da época não era comum rabinos aceitarem mulheres como discípulas. Principalmente, ser sustentados por elas. Hoje, então, eu quero falar um pouco sobre a relação que Jesus tinha com as mulheres. Interessante, para nós vermos, eu não marquei que eu iria pregar sobre esse assunto, mas como a gente está pregando de forma expositiva, caiu bem certinho no dia das mulheres essa passagem. Eu não programei para pregar nesse dia, mas assim Deus aprove. O verso 1 ainda diz que Jesus ele começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então, antes de eu falar desse relacionamento que Jesus tinha com as mulheres, vamos ver aqui um pouco do dever dos homens e das mulheres no reino de Deus. Porque devemos respeitar aqui os versículos, Pregar de forma expositiva é isso, é a gente respeitar os versículos, a história. Tem gente que prega de forma expositiva, mas ele lê o capítulo inteiro, aí ele foca em um versículo só. Isso não é forma expositiva, isso é forma temática. A forma expositiva é você tentar explicar todos os versículos que foram aí lidos. Então, qual que é o primeiro tópico hoje? O dever dos homens e das mulheres no reino de Deus. Ou seja, Jesus ele pregava para multidões, mas também ele pregava para poucas pessoas. É isso que ele diz aqui, pregava de cidade em cidade. Quando fala cidade, um monte de pessoas, de povoado em povoado, poucas pessoas. Então, hoje, infelizmente, muitos pastores gostam apenas de plantar igrejas e pregar em igrejas cheias, em cidades grandes. Por quê? Porque ali vai ser mais fácil para ele, para encher a igreja, para conseguir arrecadação. Então, muitos, com a motivação errada, querem só fazer com que o reino de Deus cresça em cidades grandes, cidades populosas, e não estão nem um pouco preocupados com uma cidade do interior, seja lá na roça, uma cidade pequena, esquecem da minoria. Então, nós devemos sim pregar para multidões, porque o impacto é maior, mas nós também devemos pregar para poucas pessoas, seja de forma individual, seja de forma onde tenha muitas pessoas. Jesus ele pregava assim,
Você se lembra lá no poço de Jacó, onde ele encontra com a mulher samaritana, só estava ele e ela. E ele pregou lá para uma pessoa. Então nós vemos Jesus pregando para multidões, mas também pregando no individual. Não podemos ignorar o fato de que o impacto em pregar uma cidade grande, abrir uma igreja em uma cidade que tenha mais habitantes, o impacto é maior. Mas jamais devemos esquecer aí das cidades pequenas, da minoria, dos bairros afastados, na roça. Eu lembro de um testemunho de um irmão lá de Lorena, que eu achei muito bonito o que ele fazia. Ele todo final de semana, ele gostava, no sábado, de pegar a bicicleta dele e ir lá para a roça, lá falar de Jesus Cristo para os moradores da roça. Aí, às vezes ele levava a Bíblia, alguma coisa para eles ler lá. Por exemplo, nós somos reformados, pelo menos aqui, eu falo da minha experiência aqui no Vale do Paraíba, aqui onde a gente mora. Eu, quando fui para a roça, uma cidadezinha pequena, dificilmente eu vi uma igreja reformada lá. Uma igreja reformada na cidade. Às vezes eu vou na roça, lugar afastado, aí eu vejo lá uma Assembleia de Deus. Eu vejo uma igreja pentecostal. Talvez, nisso eles estão melhores do que nós. Apesar de a gente não concordar com alguma teologia deles, mas nesse ponto eles parecem estar fazendo algo melhor do que nós. Estão plantando igrejas. Aí nós vemos aqui também que Jesus, ainda no verso 1, ele estava pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então, qual que era a mensagem de Jesus? O evangelho do reino de Deus. Jesus não saiu pregando de cidade em cidade, e povoado em povoado, pregando bênção, vitória, que Deus vai transformar a sua vida, que você não vai ter mais problemas. Não, Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. O evangelho, ele começa dizendo: arrependei-vos, transformem suas vidas, arrependam dos seus pecados, senão vocês serão destruídos. A ira de Deus está sobre vocês. Se vocês não se curvarem diante do senhorio de Cristo, vocês irão para o inferno. Então a mensagem do evangelho, que significa boa notícia, ela começa com a má notícia, de que o homem está morto em seus delitos e pecados, ele precisa se arrepender e mudar de caminho. Então essa era a mensagem de Jesus, não era bênção e vitória. E aí Jesus então ele anuncia o reino de Cristo. E aqui quando ele fala reino, o que significa esse reino? O reino de Cristo não é algo que vai acontecer no futuro. Muitos entendem que no futuro, quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai implantar o seu reino milenar. E a igreja passará 1000 anos reinando com Cristo. Nós não cremos assim. Nós cremos que o reino de Cristo ele foi inaugurado na primeira vinda de Jesus Cristo. Quando o Apocalipse fala do reino milenar de Cristo, é de forma figurada. Então nós estamos vivendo no milênio de Cristo. Nós estamos reinando com Cristo. Lucas 17, 21, lá Jesus vai dizer: o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus é chegado. Quando Jesus ele veio a esse mundo e quando ele começou o seu ministério anunciando o reino de Deus, ele estava dizendo: o reino chegou. Eu sou o Senhor, o Rei da Glória. Se curvam diante do meu senhorio, senão vocês serão destruídos. Foi o que aconteceu. O povo judeu, em sua maioria, ali influenciado pelos rabinos, eles rejeitaram esse senhorio de Cristo. E o que aconteceu? No ano 70, Jesus veio em juízo e destruiu o templo e acabou com a religião judaica ali em Jerusalém. Os sacrifícios cessaram e eles se espalharam por todo o mundo. Então, o reino de Cristo, ele iniciou com a primeira vinda de Cristo e ele será consumado com a segunda vinda de Cristo. Jesus está nesse exato momento governando nos céus e na terra. O Salmo 110, ele está acontecendo hoje. Lá está escrito assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É Deus conversando com o Filho. Deus Pai conversando com Jesus Cristo. Se assenta à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então isso quer dizer que todos os inimigos de Cristo serão destruídos antes de ele voltar. Durante o caminhar, o desenrolar da história humana, os inimigos de Cristo estão sendo destruídos. Jesus, ele disse que o reino dele começaria pequeno, como um grão de mostarda. Então o reino de Deus, ele cresce de forma gradual. Não quer dizer que ele vai ter momentos de queda e momentos
né, não vai ser só subida, vai ter momentos de queda também. Mas se você olhar o início da igreja até hoje, a igreja, ela cresce. A igreja destrói reinados, impérios. O Império Romano foi destruído, o Império, né, comunista, o soviético foi destruído, o nazismo foi destruído. Todos aqueles que se levantam contra o reinado de Cristo, que é espiritual, ele vai ruir. Hoje nós não vemos mais a ONU com a mesma força que tinha. A ONU foi um dos últimos aí que se levantou, um dos últimos grupos que se levantaram contra o reino de Cristo. Uma organização financiada por banqueiros, por pessoas poderosas. E ele está ruindo. Não tem a mesma força que tinha antes. Porque ninguém vai ficar de pé diante do senhorio de Cristo. Jesus disse lá em Lucas 13 que o reino de Deus é semelhante, né, a um grão de mostarda. E aqui é semelhante o reino de Deus. E aqui eu compararei. Ele é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomando-a, lançou na sua horta e cresceu e fez grande árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Então ela começa pequena e ela cresce. Assim é o reino de Deus nesse mundo. Por que as pessoas ficaram felizes? Por que Ana cantou? Por que Simeão, ao pegar Jesus no colo, ele disse, agora eu posso morrer porque a salvação vira os meus olhos? Por que eles se alegraram? Por que eles profetizaram? Porque eles entendiam que o reino de Cristo havia chegado, e que o mal venceu o bem, e que agora, né, o mal seria extirpado da terra. O verso 1 termina dizendo que os 12 apóstolos o acompanhavam, e o verso 2 inicia dizendo que muitas mulheres também. Então muitas pessoas acompanharam o ministério de Cristo, o anúncio do reino. E eu e você? Nós também estamos acompanhando Jesus Cristo no anúncio do reino dele? Nós estamos anunciando ao mundo, às pessoas, o reino de Deus? Estamos engajados nessa obra? Você anuncia Cristo lá na sua casa, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, no seu trabalho, nas redes sociais, seja onde você for? Você está engajado nesse trabalho? Porque quando Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos das nações, essa ordem não foi só para os discípulos, para os apóstolos, foi para todo cristão. Então nós temos um mandamento sobre nós, temos uma responsabilidade sobre nós, anunciar o reino de Deus, falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Se nós não fazemos isso, nós estamos pecando contra Deus, estamos pecando contra Cristo. Não podemos dar desculpa, né? Muitas vezes nós damos a desculpa. Eu não falo de Jesus não, mas melhor do que falar de Jesus é dar um bom testemunho. Né? É o testemunho. É bom ter um testemunho, mas a Bíblia diz, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como que se ouve a palavra de Deus? Através da boca, através do falar, ou através do anunciar, de pregar o evangelho com os lábios. O testemunho é bom, valida? Sim, é bom, mas a Bíblia diz que é através da palavra, é através de nós abrirmos os nossos lábios e falarmos de Cristo Jesus. E nós estamos engajados nessa obra? Essas mulheres estavam. Essas mulheres foram honradas pelo seu trabalho, por aquilo que elas faziam, por dar suporte a Jesus Cristo com seus bens e também de anunciar o Evangelho. Em segundo lugar, a rejeição das mulheres na história. Verso 2 e 3. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Antes de eu falar sobre as mulheres, eu preciso lembrar, né, a igreja de que o feminismo é uma ideologia contrária à fé cristã. E hoje, infelizmente, muitas mulheres são feministas e não sabem. Talvez ela nunca ouviu falar sobre essa ideologia, mas ela carrega vestígios, né, na sua vida, carrega marcas do feminismo na sua vida. Porque isso está na cultura, a nossa cultura está contaminada por essa praga, por essa ideologia demoníaca. O feminismo é uma ideologia diabólica, né, que coloca a mulher contra o homem, que coloca a mulher em disputa com o homem.
Assim como o machismo também tem a sua raiz demoníaca, assim também o feminismo a tem. Então, portanto, o que eu vou pregar hoje, o que eu vou falar hoje, não tem nada a ver com essa ideologia aí criada pelo diabo e que influencia até cristãos, até pastores, né, infelizmente. Então, o que eu vou mostrar aqui, na verdade, são pecados cometidos por pessoas que vivem longe de Deus, que viveram e que vivem, né, são apenas fatos, né, aqui não é nenhuma ideologia. Por exemplo, os judeus da época de Jesus, eles eram muito religiosos. E eles tinham orações específicas que eles faziam durante o dia. E uma das suas orações, chamada oração matinal, está registrado lá no livro do Talmud, né, babilônico. E diz assim: o rabino Mir costumava dizer: um homem é obrigado a recitar 3 bênçãos todos os dias. Bendito sejas tu, né, se referindo a Deus, que não me fizeste um gentil. Bendito sejas tu, que não me fizeste uma mulher. Olha a oração. Bendito sejas tu, que não me fizeste um escravo. E muitos rabinos tentam amenizar esse versículo deles aqui, mas não tem como. Aqui tem três figuras. Gentil, que eles odeiam, escravo, que não é ninguém, favorecido, ninguém quer ser um escravo, e aí no meio eles colocam a mulher. Então não tem como amenizar. Né? Nós vemos aqui que havia um repúdio pela mulher, no próprio Talmud. Na época de Jesus, a teologia, então, sobre o papel do homem e da mulher estava corrompida. Por isso que Jesus ele veio confrontando o ensino dos fariseus. Por isso que ele, lá no Sermão do Monte, ele a todo tempo estava dizendo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo? Ouviste a tradição, a interpretação dos fariseus, dos rabinos, né, que está corrompida? Eu, porém, vou dar agora a interpretação correta. Então, quando Jesus veio à nossa terra, pisou o nosso chão, ele veio guerrear contra, né, o falso ensino dos fariseus. E essa teologia de que a mulher, né, era um mero objeto, ela se iniciou lá no Éden, com a queda de Adão e Eva. Após Eva ter comido do fruto proibido e dado a Adão, teoricamente, né, os homens começaram a entender que a mulher não era confiável. Então, isso foi piorando, esse pensamento foi, né, tendo contornos piorados e chegou a se transformar, então, em uma cultura machista, onde a mulher era vista apenas como um mero objeto. Então, foi criado um monstro, o machismo. E aí, para combater o machismo, criaram outro monstro, chamado feminismo. Então, lembrando, mais uma vez, que o que eu estou falando hoje não tem nada a ver com o feminismo. Estou apenas mostrando fatos e relatos, né, da história. Se você estudar um pouco mais da cultura judaica da época de Jesus, você irá ver que a mulher ela nunca se assentava na mesa para comer, né, com a família. Ela não assentava para a refeição com a família. Quem se sentava à mesa? Primeiro, sentava o pai, os filhos e os convidados homens. A mulher ela ficava de pé ali para atender alguma necessidade da mesa. Se o marido dissesse: vai lá, pega uma água lá, traz aqui, vai lá fazer um suco, ela estava ali de prontidão para servir o homem. E aí depois que os homens terminavam de comer, aí sim as mulheres poderiam sentar à mesa e comer. Isso tudo veio de uma cultura aí influenciada pelos ensinamentos, né, judaicos, dos rabinos. Outro exemplo, a mulher samaritana, quando ela se encontrou com Jesus ali no poço de Jacó. Aquela mulher ela tinha tido diversas relações sexuais ilícitas. E por esse motivo, então, ela era considerada uma mulher impura. Então, esse foi o motivo de ela ir tirar a água do poço ao meio-dia, para que ela não fosse vista pelas outras pessoas e para que não contaminasse outras pessoas, porque eles entendiam que se alguém tocasse em uma mulher que vivia dessa forma, que era considerada impura, ele também se tornaria impuro. Então, por isso que ela foi ao meio-dia. E Jesus, sabendo disso, ele foi no mesmo horário encontrar com essa mulher, né, quebrando, então, já um pouco da cultura da época. Aquilo ali
causou até estranheza para os discípulos. Quando os discípulos chegaram e viram Jesus conversando com ela, eles ficaram espantados. Por quê? Porque ela era mulher, uma mulher ainda samaritana, que os judeus odiavam os samaritanos. E interessante que nessa conversa é Jesus que se dirige a palavra a ela. É Jesus que começa a conversa. Jesus então começa a quebrar essa cultura ali diabólica que existia entre homem e mulher. Outro exemplo, se você olhar o Talmud, os escritos judaicos, lá diz que uma mulher casada, um homem não poderia falar com ela. Se a mulher fosse casada, um outro homem não poderia nem olhar e nem falar com ela. Era proibido. E aí, alguns rabinos, alguns judeus, eles querem amenizar. Eles vão dizer que, não, isso aí foi escrito só para ter um respeito pela mulher casada, porque nós sabemos que isso pode se transformar em pecado. Então, por isso que eles escreveram isso. Não, mas nós não sabemos que na prática, isso daí não tem nada a ver. Na prática, era preconceito mesmo, e é preconceito. Outro exemplo, um dos escritos também dizia que o judeu, ele preferia queimar a lei de Deus a entregá-la a uma mulher. Isso está lá no Talmud de Jerusalém. Diz assim, que as palavras da Torá sejam queimadas, em vez de serem entregues ou ensinadas às mulheres. Então havia um repúdio, um desprezo pela mulher. Outro exemplo, a carta de divórcio. Por que Moisés permitiu o divórcio, a carta de divórcio, no meio do povo de Israel? Por conta da dureza do coração deles. Eles eram duros, eles eram malignos. Eles sabiam, eles eram hipócritas. Eles sabiam que o casamento criado por Deus era um só. E que deveria isso acontecer até o fim da vida deles. Eles sabiam disso. Eles sabiam que o casamento era insolúvel, que não poderia terminar. Eles sabiam. Mas o judeu, por ter um coração duro e maligno, ele era capaz de matar a mulher para casar com outra. Por isso que Moisés deu carta de divórcio, permitiu. Deus permitiu. Por quê? Porque o povo era tão duro, porque ele não gostava da mulher, ele enjoava da mulher, por qualquer coisa. E aí ele sabia que era até que a morte o separa, então ele matava a mulher para casar com outra. Então, para não se tornar algo pior, Deus permitiu a carta de divórcio. Justamente para quê? Para proteger a mulher naquele tempo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a tradição judaica, e não a Bíblia, a tradição judaica, fizeram então uma separação entre homens e mulheres no momento do culto. Quando o povo de Deus se reunia para adorar a Deus, os judeus eles começaram a separar os homens das mulheres. Hoje em dia tem umas igrejas seita aí que separa, né? A mulher tinha então um pátio separado, onde os homens entravam e as mulheres então eram barradas. Aonde eles estavam, elas não poderiam estar. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Isso foi tradição dos rabinos. Porque lá em Deuteronômio 31 vai dizer, ajunta o povo a uma ordem de Deus, os homens, as mulheres, os meninos, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus. Então, era mandamento todo mundo se reunir, todo mundo estar junto. Hoje, tem pessoas que no culto o homem e a mulher pode estar, mas a criança não, a criança eles mandam para a salinha, aí separa. Por isso que nós entendemos que a melhor forma de cultuar a Deus é junto com as crianças. Elas têm que já ser ensinadas desde pequeno a estar cultuando a Deus, é o que diz aqui Deuteronômio 31. Então a mulher também, nessa época, ela não poderia conversar publicamente. Ela não poderia empreender em estudos específicos, especialmente estudar a lei de Deus. Ela não poderia. Lembra lá também do milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, feitos por Jesus? O texto diz lá em Mateus 14, 21 assim, e os que comeram foram quase 5.000 homens. Repara aqui que eles não contaram as mulheres, porque isso estava impregnado na cultura deles, que a mulher não tinha valor. E aí eles nem contavam as mulheres, nem as crianças, eles contavam só os homens. 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. As mulheres não foram contadas.
Então, no tempo de Jesus, a cultura de desprezo pelas mulheres estava impregnada, né, nas pessoas. E isso foi fruto do falso ensino rabínico. Por isso que Jesus disse várias vezes: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Acautelai-vos dos ensinamentos dos fariseus. E hoje não muda. Nós devemos, né, nos acautelar dos ensinos de fariseus. E aí você vê um monte de igreja querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. Pessoas acreditando no Talmud. Se você ler o Talmud, você vai ver lá as blasfêmias que eles falam contra Jesus. E aí está lá o povo que se diz cristão defendendo a bandeira de Israel. Um povo que odeia Jesus Cristo, né, que eles desprezam Jesus Cristo. Não digo todos, né, porque nem todos lá são religiosos, mas aqueles ortodoxos, aqueles judeus ortodoxos, eles odeiam a Cristo. Eles odeiam os cristãos. Eles não falam abertamente, mas os seus ensinamentos comprovam isso. Eu tenho para mim que o Talmud é criado pelo mesmo autor, o diabo, o mesmo autor do Alcorão. Talmud e Alcorão pertencem ao mesmo autor, Satanás, né, e influencia muitas pessoas e despreza Cristo Jesus. A palavra de uma mulher também naquela época não tinha importância nenhuma, tanto que elas não tinham valor na hora de dar testemunho. Se fosse levado para um juiz julgar uma causa, o testemunho da mulher não tinha muito valor. Mas é isso que Jesus faz. É justamente isso que Jesus faz quando ele escolhe as mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição. O objetivo de Jesus era justamente mudar a sabedoria do mundo pela sabedoria de Deus. Ele então escolhe mulheres para testemunhar da sua ressurreição. Elas foram as primeiras a ver ele ressurreto. Jesus poderia escolher os melhores investigadores da época, né, para ter mais peso no testemunho, mas não. Ele escolheu mulheres. E ele escolheu então as mulheres como testemunhas do Evangelho, justamente para manter a loucura da cruz e zombaria diante dos homens. Por isso que Jesus fez isso. Nem mesmo os apóstolos acreditavam nas mulheres. A Bíblia diz que eles receberam a palavra delas como delírio e loucura. Elas, ao verem Jesus ressuscitado, foram lá avisar os discípulos. E aí eles estavam lá chorando, estavam lamentando, né? Jesus havia acabado de ser morto. E elas diziam: não, nós vimos Jesus. Às vezes vocês estão loucas. Não acreditaram na palavra delas. Então nós vemos que as mulheres, elas não eram honradas, né, com o devido valor ali na cultura da época de Jesus. E Jesus então ele vem para quebrar isso. Jesus vem honrar as mulheres. Jesus ele vem dar novos, né, caminhos para a mulher, novos olhos para a mulher. Eu quero agora então mostrar em terceiro lugar, né, para vocês como é que a graça de Deus trabalhou em prol das mulheres e também através delas durante o Novo Testamento e ao longo da história. Então, em terceiro lugar, o acolhimento das mulheres por Jesus. Então, nós já vimos aqui a importância das mulheres no momento da ressurreição de Jesus. Ali, Jesus já estava honrando elas, né, dando essa honra a elas. Alguns vão dizer que Jesus só escolheu as mulheres porque as mulheres falam muito. E aí, essa notícia rapidamente se espalharia até os confins da terra, né? É brincadeira, né? Nem toda mulher fala demais, né? Algumas falam, mas nem todas, né? Mas é só uma brincadeira. Mas após a morte, ressurreição e subida de Jesus ao céu, Jesus disse aos seus discípulos para ficarem ali em Jerusalém e que até do alto eles fossem revestidos, né, de poder. Isso está lá em Atos capítulo 1. E diz o seguinte: e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração, todo mundo junto. E súplicas com quem? Com as mulheres e até Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Então agora as mulheres começam a ganhar um espaço muito diferente do que acontecia naquela época. Agora elas estão ali orando junto com os homens.
junto com todo o povo. Elas puderam estar no mesmo ambiente dos apóstolos, né, orando, e inclusive aqui a mãe de Jesus. Lá em Atos capítulo 12, diz que Pedro, em uma certa ocasião, estava preso. E Deus então envia um anjo para libertá-lo. E aí Pedro, ele sai da prisão, e qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai aonde os cristãos estavam morando, aonde eles estavam habitando. E ele corre então em direção à casa de uma mulher chamada Maria, que era a mãe de Marcos, aquele que escreveu o Evangelho. Então muitos estavam reunidos lá e orando. E aí Pedro chega lá, na casa de mãe de Marcos. Então, olha para você ver a importância da mãe de Marcos, uma mulher que serviu a Cristo, né, abrindo as portas de sua casa para acolher os discípulos, os apóstolos. Então a mãe de Marcos teve uma importância vital na igreja primitiva. Ela abriu a sua casa para Jesus e para seus discípulos. Muitos teólogos vão dizer que a mãe de Marcos, Maria, ela abriu a sua casa para Jesus fazer a ceia. A ceia que Jesus fez junto com os discípulos foi na casa dela. Quando Pedro então chega lá, aí uma criança chamada Rod, uma menina, ela vai atender a porta. E aí ela fica tão alegre em ver Pedro lá que ela não abre a porta. Ela vai lá avisar para as pessoas da casa: olha, Pedro está lá. E aí a Bíblia diz que eles não acreditaram na menina. E ainda mais porque era uma menina, né? Não menino. Menina e criança. Eles achavam que ela estava inventando. Mas Maria, ali foi uma pessoa muito importante na igreja. Lá em Atos 16, nós temos também um exemplo de outra mulher. Lá mostra que Paulo e Silas, eles estavam indo lá na cidade de Filipos para pregar o Evangelho. E aí eles vão procurar um local de oração, eles procuram uma sinagoga, não encontram, e aí eles vão até a beira do rio, porque era lá que as pessoas costumavam orar. Chegando lá, eles encontram ali uma mulher chamada Lídia. Paulo e Silas então começam a pregar o Evangelho para ela. A Bíblia diz que Deus abre o coração e entendimento de Lídia. Ela começa a entender o Evangelho de Cristo. E ela então agora abre a sua casa para plantar a primeira igreja em Filipos. Isso está relatado lá em Atos 16. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada, com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. Então nós vemos aqui mais um relato de uma convertida ao Senhor, uma mulher de fé, uma mulher que é um exemplo para outras mulheres. Ela foi batizada, ela creu no Evangelho, foi batizada e influenciou toda a sua casa. Toda a sua casa creu também no Evangelho e foi batizado. Então ela é um exemplo de mulher, não só para as mulheres, mas também para os homens. Uma mulher de fé, uma mulher que influencia e que faz diferença no reino de Deus. Paulo também em sua carta aos Filipenses, ele demonstra a sua preocupação com as mulheres, com as mulheres que trabalhavam para o avanço do reino. Vamos ler Filipenses capítulo 4, verso 2. Lá ele começa a dar saudações a essas mulheres e agradecê-las. Olha o que diz: suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. Por quê? Porque essas mulheres elas tinham tido um atrito, não estavam se falando. E aí Paulo estava querendo intervir naquilo e consertar aquilo e estava suplicando. Ele não estava orando, ele estava suplicando. Eu suplico, vocês são servos de Deus, vocês me ajudaram no avanço do Evangelho, vocês são bênção. Parem com essa intriga, parem com essa desavença, se unem por conta de Cristo. E aí Paulo, entendia o valor delas. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudeis, pois trabalham comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então Paulo aqui, ele agradece, ele sauda essas mulheres, não só ela, mas aqui também o texto diz que uma mulher chamada Clemente e outros cooperadores, mostrando então a cooperação das mulheres no reino de Deus, no avanço do Evangelho, na igreja, coisa que os rabinos, a tradição judaica, não aceitava de forma alguma. Agora as mulheres têm um novo papel na igreja. Agora as mulheres podem trabalhar,
as mulheres podem ajudar. Paulo, por diversas vezes em suas cartas, ele saúda outras mulheres. Lá em Romanos 16, ele vai dizer: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, e como a mim mesmo, uma mulher que abriu também a casa para os discípulos e também para Paulo. Paulo, então, recomenda essa mulher. Lá em Romanos 16 ainda, Paulo começa a saudar Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha aqui, uma família, Priscila e Áquila, uma mulher e um homem, aqui expuseram a sua própria vida, em favor do reino, em favor de Paulo. E aqui é interessante que Paulo, ele coloca a mulher em primeiro lugar. Ele saúda primeiro Priscila e depois Áquila. Era costume saudar primeiro o homem e depois a mulher. Mas por que será que Paulo fez isso? Porque nos parece que Priscila, ela tinha um empenho maior no reino de Deus. Ela tinha um conhecimento mais sobre as coisas de Deus. E aí então isso era algo revolucionário na época de Paulo, mostrando então Paulo a importância das mulheres. Isso aqui nos ensina também, nessa história dessa saudação de Paulo para Priscila e Áquila, que às vezes o homem, ele pode acontecer em muitos casos de a mulher ser mais inteligente que ele, de a mulher conhecer mais de Bíblia do que ele. Isso pode acontecer e não é um problema, a mulher saber mais de Bíblia. Isso é louvável, desde que ela saiba usar a sua sabedoria, que ela não use essa sua sabedoria, esse conhecimento a mais sobre o homem, para ali ser insubmissa ao homem, para querer ter autoridade sobre o homem. Se ela lê mesmo, se ela tem sabedoria daquilo que ela lê, ela vai entender o que a palavra diz sobre o papel da mulher. Então ela não vai usar isso como uma desculpa para não se submeter ao marido. A mesma coisa acontece para o marido. Às vezes, ele não tem o mesmo conhecimento que a mulher, ele não tem o mesmo empenho no reino de Deus, mas ele não pode dar desculpa também, já que a minha mulher sabe mais do que eu, então eu não vou me preocupar em ler a Bíblia, não vou me preocupar em me capacitar. A gente não pode usar também como desculpa. Então nós vemos aqui Paulo saudando as mulheres. Lá em Romanos 12 tem mais. E lá ele vai saudar Maria, lá ele vai dizer, Maria que trabalhou muito por nós. Saudai Trifena e Trifosa. Aí, quando você tiver filho, uns nomes bonitos, hein? Trifena e Trifosa. Acredito eu que seriam gêmeas, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo e sua mãe, que também é minha. Olha aqui, Paulo dizendo. Rufo, não fica com ciúmes não, mas a sua mãe também é minha mãe, porque ela cuidou de mim como o próprio filho. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas e todos os santos que com ele estão. Então nós vemos aqui Paulo saudando, honrando as mulheres. Isso não era comum na época de Jesus. No texto que lemos também, no capítulo 8 aqui, que nós lemos hoje, Lucas aqui cita 3 mulheres. Primeiro, Maria Madalena, conhecida assim por ser da cidade de Magdala. Por isso que ela é Maria da cidade de Madalena, Maria Madalena, que Jesus expulsou dela 7 demônios. Ela passou a ser uma seguidora de Cristo e auxiliar Cristo com seus bens. Temos aqui também Joana, cujo nome significa Jeová é um doador gracioso. Essa Joana, provavelmente ela tinha mais influência ali na sociedade. Por quê? Porque ela era mulher de Cusa, procurador de Herodes, que trabalhava para o Império Romano. E olha que interessante, ele trabalhava para o Império Romano, recolhia os impostos, o salário dele vinha dos impostos dos judeus, e aí a mulher dele usava o dinheiro dele para auxiliar Jesus. Então, Deus ele tem os seus meios. E aqui nós vemos também Susana. Susana não tem nenhum detalhe sobre ela na Bíblia, mas sabemos que o seu nome significa lírio. Esse é
a única informação que temos. E o texto diz também aqui, no verso 3, né, e muitas outras, né, que o nome aqui não é mencionado. Madalena, Joana, Susana e muitas outras mulheres, né, muitas outras. E qual a relação entre elas? Qual a relação? Nós vemos aqui que provavelmente Joana tinha mais dinheiro. Era casado com um mordomo do rei. Então a sua situação social era diferente das demais. Mas isso não a impediu de servir a Cristo. Essas mulheres tinham seus afazeres. Umas talvez tinham mais, outras menos, mas nada disso impediu elas de ajudarem o reino de Deus, de trabalharem para o reino de Deus. Uma coisa em comum que elas tinham é que elas eram todas judias, né? Os seus nomes são de origem judaica. Todas elas ouviram o evangelho, foram libertas e curadas, é o que diz o texto, né? De muitas enfermidades. Qual outra característica que nós temos aqui em comum nessas mulheres? A descrição delas está sempre associada a muito trabalho. Todas foram reconhecidas porque se destacaram no trabalho em prol do reino de Deus. Né? E nós, né? Isso serve para os homens e para as mulheres. Nós somos marcados por isso, de trabalhar para o reino de Deus. A ideia também aqui que os apóstolos passam é que vocês precisam ajudar essas mulheres. Elas são cooperadoras, elas são uma bênção, elas auxiliam o reino de Deus, então elas merecem honra, elas merecem o cuidado. E se você analisar a Bíblia, você vai ver que mulheres que eram sustentadas pela igreja, eu falo sustentadas, né, bancadas pela igreja, eram as viúvas. Mas tinha um critério, não era qualquer viúva. A Bíblia vai mostrar que eram viúvas, que eram tementes a Deus, que estavam ali sempre suplicando em favor da igreja, que estavam trabalhando em prol do reino de Deus, servindo a Deus de toda forma, né? Tinha um critério, e o critério era que trabalhem para o reino de Deus, que trabalhem para a igreja. Senão essas não devem ser sustentadas. Então nós vemos a marca das mulheres de Deus na Bíblia, é o trabalho em prol do reino. Nós vemos também na genealogia de Jesus mulheres que não eram bem vistas pela sociedade, pela tradição judaica. Mulheres, né, que não eram reconhecidas no Evangelho, na genealogia de Jesus Cristo. Na genealogia de Jesus Cristo, Mateus, ele cita uma mulher chamada Tamar. Tamar, ela não teve filhos. 2 esposos dela morreram. O sogro ficou de dar o filho mais novo. Quando ficasse adulto, ele daria, só que ele não deu. E era Judá. E aí Tamar, ela pegou, se disfarçou de prostituta, de mulher da vida, e ali teve relações com o sogro. E nasceu um filho. E essa mulher, né, pela cultura da época, não era bem vista. Mas dela nasceu Pérez, que entrou na linhagem de Jesus Cristo. Jesus foi misericordioso com ela. Na genealogia de Jesus também nós vemos Raabe, uma prostituta de Jericó, desprezada, vivia nas muralhas. E do nascimento do ventre de Raabe nasceu Boaz, que também entra na genealogia de Jesus. Ele, do qual nasceu Obed, pai de Jessé, pai de Davi, e ali entrou na descendência de Jesus Cristo. Então Jesus também honrou Raabe. Raabe, uma mulher honrada por Deus. Nós vemos também que a Bíblia mostra, na genealogia de Jesus, Batseba, né? a mulher de Urias, ao qual Salomão se deitou com ela, e dela nasceu, né? Nasceu Salomão. E Mateus fez questão de colocar o nome dela. Por quê? Porque diante da sociedade ela também não era bem vista. E aí Jesus honrou essas mulheres, porque essas mulheres se arrependeram, essas mulheres se voltaram para Deus. Então Mateus citou mulheres que pela cultura judaica eram mal vistas, e elas foram honradas por Jesus. Porque quem colocou essas mulheres na genealogia de Jesus? O próprio Jesus. Porque ele que criou todas as coisas. Ele que estava com o Pai e o Espírito Santo criando todas as coisas. Ele mesmo escolheu essas mulheres. Em outras palavras, né, nós vemos aqui também, para finalizar essa parte aqui, Maria, mãe de Jesus. O pecado entrou através de Eva, uma mulher. E aí surgiu toda essa cultura anti-mulher,
né, uma cultura machista, uma cultura de desconfiança, porque através de uma mulher, né, e que ali deu também o fruto para Adão, mas ela também teve ali culpa nessa situação. Agora nós vemos através de uma mulher vindo a salvação. Através de Maria nasce o Salvador do mundo. Então nós vemos isso, Maria sendo honrada, Maria também aparecendo aí como bem-aventurada, porque deu luz a Jesus Cristo. E eu analisando, né, sobre essas histórias, uma vez eu vi não sei se é uma série ou um filme, chamado Rainhas do Crime. E essa série, o filme, ela conta a história de 3 mulheres cujos maridos eram envolvidos com o crime. E aí o que aconteceu? Eles foram presos. E aí elas ficaram desesperadas, não sabiam o que fazer, como que a gente vai criar os nossos filhos. E aí o que elas fizeram? Elas se associaram ao crime, à máfia. E elas se tornaram poderosas, né? E os homens obedeciam a elas. E elas tomavam conta do dinheiro do tráfico. Então, em um momento de desespero, em um momento de angústia, de aflição, onde elas viram os filhos passando necessidade, não sabiam o que fazer, elas buscaram um Salvador. E quem que era o Salvador? O crime, o pecado, o diabo. Quando você, seja homem ou seja mulher, você está diante do desespero, está diante da situação difícil, a quem você recorre? Quem é o seu Salvador? A quem você busca? Qual o Salvador das mulheres da nossa sociedade hoje? Hoje, né, muitas que se veem desprezadas, elas correm para o feminismo. Elas abraçam essa ideologia e acreditam, né, nessa balela que é dito, todos os homens, nenhum presta. Aí você pergunta para ela, seu pai prestou? Não, meu pai sim. Mas então como que você diz que todos os pais não prestam? Né, generaliza. Então elas querem achar salvação nessas ideologias, em outras pessoas. Outras querem achar a salvação diante da angústia, diante do desespero, no empoderamento pessoal, né, na autoafirmação. Ela quer ser bem vista pela sociedade como alguém, né, que tem um status, que tem, né, algo onde as pessoas admiram. Outras que não têm, né, talvez a condição de fazer uma faculdade ou de estar em uma grande empresa e ter o seu nome bastante reconhecido, elas buscam, às vezes, ser reconhecidas através de cliques na internet. Né? Elas começam ali a criar um canal e a exibir o seu corpo, a mostrar sensualidade, para então receber curtidas e aprovação das pessoas, para ter autoafirmação, né? Para fugir desse desprezo, dessa desonra da sociedade. Né? Outras dizem, né, temos que buscar nossos direitos, nossos trabalhos, salários mais altos. Essas coisas em si mesmas não são pecado. As mulheres sim devem ser tratadas, né, com dignidade, com respeito, porque elas também foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas quem é o Salvador das mulheres? Quem é o seu Salvador? Para onde você corre quando a ansiedade bate no seu coração? Quando a tristeza vem? Quando o dia mau bate à porta, quando você se sente desprezada, desonrada, né, talvez injustiçada, para onde você corre? Aonde é o seu auxílio? É em Cristo Jesus? Ou é na autoafirmação, no dinheiro, no trabalho, em algo que te faça sentir importante? O que há de comum entre as mulheres de hoje e as mulheres da Bíblia? Todas precisam de Cristo. Todas precisam recorrer a Cristo. Todas precisam se render ao senhorio de Cristo. É ali que elas vão encontrar solução para os seus problemas. A questão é, eu tenho servido a Jesus como aquelas mulheres? Minha vida está a serviço do reino de Deus? Quando eu olho para essas mulheres, eu consigo enxergar algo disso na minha vida? Lá em Tito 2:3 vai dizer, as mulheres mais velhas, né, aqui uma aplicação prática para as mulheres. As mulheres mais velhas devem ser sérias, santas, não caluniadoras, mestras do bem, para ensinarem as mais novas a serem prudentes, amarem maridos e filhos, serem boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha aqui, ensinar as mais novas a serem prudentes.
Né? Então, há uma responsabilidade diante das mulheres mais experientes da igreja, ensinar as mais novas. Isso seja sua filha, isso seja as irmãs da igreja, né, as mais novas. Você tem essa responsabilidade. E aqui, ensinem a amar os maridos. Olha que interessante. Na cultura do jovem hoje, ele acha que ele é bom, né? Que o pai é atrasado e que ele não tem nada a aprender com o pai, né? O jovem é tolo e arrogante, né? Aí, aqui está dizendo, ensine os seus filhos a amar o marido, né? As filhas a amar o marido, e o contrário também é verdade, né? Ensina o filho a amar a esposa. Então, é uma responsabilidade dos pais, das mães, né? Ensinar, e como que você vai ensinar? Ela vai ver o exemplo dentro de casa. Como que você trata o seu marido, a criança vai ver. Você está ensinando ela, né? E mostrando na Bíblia. Olha, uma mulher prudente tem que ser assim. Uma mulher bíblica tem que ser assim. Uma mulher que agrada a Deus tem que ser assim. Tem que ensinar. Você quer amar alguém? Tem que ser dessa forma. Não é como o mundo ensina. Ensinando a serem também boas donas de casa. Ensinando, né, as tarefas diárias. Né? Tem gente que se preocupa em ensinar matemática, filosofia, química para os filhos, informática, inglês, mas não ensina o básico. Não ensina, né, a ser boas donas de casa. Né? Algo que vai fazer total diferença quando ela casar. Né? Isso é importante. As mais experientes devem ajudar as mais novas. Já estou encerrando. Né? E por último aqui, para a igreja. A forma como tratamos nossas mulheres diz muito sobre a nossa fé. Eu falo aqui, em geral, as igrejas, as mulheres da igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo. Então, todas as mulheres da igreja são responsabilidade dos irmãos homens também, né? De orientar, de proteger. Devemos zelar um pelos outros. Marido, né? Se você tem esposa, lembre-se que ela é filha de Deus. Antes dela ser sua esposa, ela é filha de Deus. E ela tem irmãos. Talvez ela não tenha irmãos de sangue, mas ela tem irmãos espirituais, irmãos da igreja. Então você que for relacionar com alguma irmã aqui da igreja, ou já relaciona, você deve sempre se lembrar. Ela tem irmãos. E se você não tratar ela bem, vai ter consequências. Né? Nós iremos conversar. Nós iremos tentar tratar. Se não resolver e continuar, né, como eu vi esses dias na internet, aonde uma jovem já há anos sendo espancada pelo marido, e os dois eram da igreja. E aí ela juntou provas, apresentou à igreja, e a igreja não fez nada. Não repreendeu o jovem e disse para ela voltar para ele. Né? Então, se chegar no ponto de tivermos que acionar a polícia, nós vamos acionar. Então lembre-se, ela é sua esposa, mas ela também é nossa irmã. Se você tratar ela mal, você vai ter que sofrer consequências. Né? E não só nossa, mas principalmente de Deus. Olha o que diz 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, você sofre a consequência de Deus não responder mais sua oração. Ou seja, sua vida vai virar uma desgraça. Pode ter certeza. Deus não vai deixar passar impune. Então, a forma como tratamos as mulheres vai revelar muito como nós tratamos Deus, né? Isso está associado. A forma também como nós tratamos com dinheiro revela também a nossa fé. Essas mulheres aqui ajudaram, financiaram o ministério de Jesus Cristo e dos apóstolos. Né? Se as mulheres foram capazes de fazer isso, o que dirá dos homens? Né? A responsabilidade nossa é maior ainda, né? De nós sustentarmos o reino de Deus. Então que nós, né, possamos olhar para a vida sempre dessas mulheres. Né? A base, né? O exemplo que a gente deve sempre buscar de ser cristão é na Bíblia. Tem gente que fica procurando, vou ver uma irmã lá da internet lá que ela parece ser fenomenal. É bom, mas sempre lembre, o melhor lugar é a Bíblia.
Os maiores exemplos estão na Bíblia, né? Ali é a palavra de Deus, ali tem mulheres que foram colocadas para nós nos espelharmos, né? As mulheres espelharem, assim como os homens também, né? Eu leio livros seculares, mas eu prefiro sempre estar lendo mais a Bíblia. Eu sempre me policio, né? Como Spurgeon vai dizer, leia bons livros, né? Isso é bom, mas nunca fuja da Bíblia, né? Que ele seja sempre ali o auxílio e o maior exemplo que nós temos, né? Que nós possamos, né, viver dessa forma para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé? E você que é marido, né? Para a sua esposa ser uma boa esposa, você também é parte fundamental, né? Se você for um bom servo de Deus, vai ser mais fácil para a sua esposa também ser uma boa serva de Deus. Se você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, para ela vai ser fácil também ser submissa a você. Agora, se você não a ama como Cristo amou a igreja, talvez a submissão vai ser mais difícil. Ela vai ter dificuldades. Mas se você amá-la como Cristo amou a igreja, né, tudo se une, tudo chega no seu devido lugar, Deus é glorificado e as nossas vidas são transformadas, né? Que Deus nos dê sabedoria para viver conforme a palavra de Deus.